E o tema de hoje do Saúde e Fé são deformidades dentofaciais. Podemos chamar de deformidades dentofaciais a má formação dos ossos que compõem o sistema mastigatório, ou seja, maxila e mandíbula. Diversas são as causas que podem levar os ossos a malformações, entre elas hereditárias, genéticas, traumas faciais, entre outros problemas. Porém, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto, eu e você vamos receber carinhosamente ela que é cirurgiã, dentista, graduada pela Universidade Estadual de Londrina, que nós acolhemos com muito carinho, a doutora Fernanda Herrera. Doutora Fernanda, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Que alegria, saudade da senhora, doutora, pois né? É. A senhora esteve aqui falando sobre lábios leporino. Foi muito bom, muito esclarecedor, viu? Deformidades dentofaciais, doutora. É um assunto sério? É um assunto bastante sério. É muito comum essas deformidades dentofaciais? É um problema que vem acometendo bastante, as Olha pessoas só. estão procurando bastante no consultório. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Doutora, bem-vinda. A doutora Fernanda já está aqui, minha gente. Então, hoje o assunto é muito sério, muito interessante e o Saúde e Fé justamente que é isso. Todos os dias, todos os programas, um tema novo para que você tenha o máximo de informações. A gente aprende. Como a gente encontra, doutora, a gente encontra as pessoas no dia a dia, aqui no santuário ou pelas viagens do Brasil que a gente vai. Frei, eu assisto o programa todo dia, eu aprendo muito. É bom a gente ouvir isso, né, doutora? Com certeza. Então, o que é, doutor, quando a gente vai definir o então, deformidades dentofaciais? Definindo o que é? Bom, as deformidades dentofaciais, elas são alterações no esqueleto da face, né? Pode ser tanto acometendo os ossos da parte de cima, maxila, ou da arcada inferior da mandíbula. Esse crescimento ele pode ser um excesso, né, tendo a projeção maior, tanto do osso de baixo quanto de cima. Quando tem uma protuberância? Protuberância, né, cresce, que é o Ok. prognatismo mandibular. E a falta de crescimento, né, que daí fica a deficiência de Retrai crescimento. o Aí osso. retrai, que fica os Agora, ossos para trás. a pessoa nasce assim, doutora? Ela tem uma predisposição genética muito comum relacionar com a família, né? Às vezes, se o pai, mãe tem já uma alteração na arcada dentária, o filho pode ter e pode também desenvolver durante a vida. Olha só. Né, o hábito de chupar chupeta, chupar dedo na infância, pode alterar Isso a arcada altera, dentária. doutora? Sim, Né? sim. Olha, um Altera. alerta então aí para você que tem criança pequena, etc., né? Porque algumas pessoas podem nascer desse jeito, com essa deformidade, essa protuberância do osso, tanto na parte de cima como na parte de baixo, ou retração disso, né? Mas também hábitos no dia a dia, a chupeta, o dedo, são situações assim que podem levar assim uma deformidade na face, principalmente aí na hora da formação óssea. É interessante. E o bonito aqui do Saúde e Fé é que sempre a gente tem fotos para mostrar para você. Então, através das fotos, você vai entender e vai fazer uma imagem agora da importância do tema de hoje. Doutora, vamos mostrar para quem está em casa, doutora, por favor? Aqui, então, já está aqui na tela, nossa tela virtual aqui. Então, aqui tem vários nomes, várias fotografias, doutora. Agora é com a senhora. Tá. Aqui nós temos todos os tipos, né, resumidamente, dos defeitos da face. O primeiro é o prognatismo. Os nossos câmeras vão dar um close assim para a gente entender. Prognatismo, Prognatismo doutora. mandibular. É isso, doutora? Assim, Isso, aqui ok. é o osso, né, por Tá. dentro, e aqui o perfil como fica. Tá. O prognatismo é um excesso de crescimento da parte de baixo ou uma falta de crescimento da parte de cima, né? levando o paciente a ter esse perfil prognata, né, de excesso mandibular. Isso meio que salta, doutora, meio que Exatamente, salta. né? Isso vai influenciar na fala, doutora? Na fala, na mastigação, Uau. né, o triturar o alimento é prejudicado. Porque então, o dente pode não encaixar aqui, doutora? eles não se encaixam. Pode o paciente vir a deglutir alimentos sem estar Entendi. processados, né, ter problema digestivo, por exemplo. Porque a gente usa a boca para falar, para mastigar, para deglutir, ou seja, então, qualquer alteração vai influenciar Vai. nessas Esse funções. problema é muito comum, né, pacientes com má digestão. E esse problema, que é o retrognatismo, que é a falta de crescimento do osso. Entendi. Aqui a gente percebe a diferença aqui, gente. Isso. Aqui, olha, né? Né? Aqui uma certa Projeção. e aqui uma retração da situação. E aqui a gente vê o osso como é que fica aí. E nesse caso,
os pacientes podem ter dificuldades respiratórias também, porque o queixinho, né, retruído, ele aperta a via aérea. A glote aí, então, nesses pacientes é muito comum ele roncar, cansar muito fácil durante o exercício, né? A apneia do sono, que é aquele problema que os pacientes têm, falta de respiração durante o sono. Aqueles espasmos pode estar relacionado com a posição desses ossos. Então, já aprendemos o prognatismo, retrognatismo, mordida aberta, doutora. A mordida aberta é a falta de encaixe dos dentes da frente, tá? Uau, a gente vê como os dentes ficam abertos. Esse problema é muito comum em pacientes que chuparam o dedo e levaram os dentes a tomar a forma dos dedos. Aí então você tem criança pequena, recém-nascido, né? Isso. Nosso câmera Tavares, logo logo vai ser papai, então presta atenção, Tavares, também, viu? Olha que maravilha, viu? As assimetrias são quando os ossos crescem mais de um lado do que do outro. Aí fica o rostinho meio tortinho assim, doutor. Exatamente. Assimetria. Isso também é genético, também pode ser adquirido? Também é genético. Adquirido até que fase, doutor? Até que idade, assim? Ou não tem uma idade? Não tem, porque assim, muitos dos problemas de deformidade podem vir até de trauma da face, né? Alguma fratura nos ossos, pode levar um desenvolvimento maior, a falta de desenvolvimento. É muito comum a gente ouvir, doutora Fernanda, assim, que gente, eu costumo mastigar mais de um lado, né? Mastigar mais de um lado, então eu uso mais um lado. Usar mais um lado, doutor, e menos o outro, etc., ou às vezes até tem um machucado no dente, aquela questão assim, gera essa assimetria também ou não? Na formação do osso, não. Mas pode levar a outros problemas na arcada, dores na face, né? Mastigar mais de um lado tem uma sobrecarga na musculatura em si. E pode sim ter uma assimetria em questão de músculo, né? Ter uma hipertrofia do músculo do lado que faz mais exercício e acabar. Mas aí não é mais o problema ósseo. Não é um problema ósseo. Aqui é problemas ósseos, né? Isso. E o sorriso gengival? Nesse caso, é quando o paciente sorri e aparece aquela gengiva, né? Então, muitas pessoas têm esse incômodo, né, estético. Entendi. E aí é um excesso de crescimento vertical do osso, né? Ou seja, nesse aqui, bem mais, né? Isso, esse aqui é a falta de crescimento no sentido anterior e esse aqui é no sentido vertical. Ou seja, cresceu demais São a parte superior. Superior. São os pacientes que a gente chama de face longa, né? Que o rosto é bem compridinho e a hora que sorri aparece bastante gengiva. E isso também vai, que a gente tem esse rosto aqui que é o rosto de frente, mas que está meio torto. Existe, por exemplo, situações que cresce essa parte também? Existe associações de problemas, sim. É bem comum, na verdade, por exemplo, pacientes retrognatas com a falta do queixo e tem um excesso de gengiva. Pacientes prognatas, que são os que têm o excesso de crescimento da mandíbula, ter assimetria pelo crescimento. Isso sim. É claro que no próximo bloco a gente vai falar sobre as correções, os tratamentos. Temos mais uma foto aí, diretor, para a gente ilustrar para quem está em casa, doutora? Esse é o perfil de um paciente classe 2, né? Esse perfil que fica retrognata. Retrognata. Retrognata ou classe 2 na nossa nomenclatura. São perfis, né, que falta a projeção do queixo, normalmente associada ao aparecimento daquela papadinha, né, por conta do posicionamento retruído. É essa pessoa que vai ter problema de respiração, que vai ter ronco, sentir-se mais cansada no dia a dia. Essa pessoa aqui, na verdade, todos os tipos de deformidade, a oclusão encaixa de modo errado, né? Então, ela também pode ter problemas na digestão, problemas com o encaixe dos dentes na hora de fazer a deglutição e levar até as dores de face associadas à articulação. Porque aí vai a mastigação aqui, e aí vem dores de cabeça, enxaqueca, doutora, tem associados aí. Tudo associado. Agora, tem gente que, de repente, a gente vai falar do tratamento, mas muitas pessoas se adaptam a essa realidade, doutora? Muitas pessoas se adaptam, às vezes por desconhecimento, né? E outras vezes por medo do tratamento, porque o tratamento para essa correção, né, para devolver um perfil daquele nesse estado, é cirúrgico. Ou seja, essa foto aqui foi o tratamento dessa realidade aqui. Isso, esse é o antes e esse é o depois. Olha só. Vamos mostrar mais uma foto, diretora, aí também? Esse também é um antes e depois de um paciente também retrognata. Aqui nós já temos, além do queixinho para trás, um excesso
da altura. Então, o paciente não sela os lábios, Entendi. né? Fica com esse lábio aberto. Sempre com a boquinha aberta, com a boca doutora. aberta. Pode levar também a problemas periodontais, né? Ressecamento da Entendi, gengiva. porque está sempre aberta, precisa sempre de aberto. lubrificação aí, né, doutora? Né? Olha Aí, só. com a cirurgia, a gente consegue ganhar a projeção da mandíbula, o selamento do lábio. Claro que eu imagino que tem que mexer no osso, tem toda uma cirurgia que está... Né? Em alguns casos mais leves, né, que essa deformidade é pequena, só o tratamento ortodôntico, que é o aparelho, consegue corrigir a arcada dentária. Ou aqueles aparelhos que se coloca... Isso, né? aquele aparelho fixo, Tá. né, consegue corrigir. Ele corrige os dentes só. Os dentes. Ele deixa alinhados os dentes, mas Isso. não arruma isso daqui. A estrutura óssea não. Entendi. Aí, em casos mais graves, o aparelho ele chega até um ponto que não consegue mais fazer o tratamento sozinho. Aí tem que associar a cirurgia junto com o aparelho. E mesmo com esse aparelho, com essa solução ortodôntica dos aparelhos em si, ele vai arrumar, ele vai fazer com que os dentes se encaixem ou não? Depende da gravidade. Entendi. Se a gente tiver uma leve deformidade, às vezes o aparelho consegue fazer com que os dentes encaixem corretamente. Se a gente já tem uma deformidade bem grande, né, perceptível assim, aí o aparelho sozinho não consegue. Agora, a gente está vendo fotos aqui de pessoas adultas. É uma doença de gente grande ou, como a doutora disse, é uma chupeta, um abuso, um chupa-dedo, etc., que é muito comum, etc. A gente vê nas crianças, os pais aí que não têm, de repente, essa orientação, essa formação. E então, é uma doença que vai, um problema que vai se alongando. Isso. Nas crianças já é perceptível quando a arcada dos dentinhos não encaixam. Aí a gente tem o tratamento que é a ortopedia facial, né? Que é a introdução de aparelhos logo na infância, para evitar que conforme a criança cresça, ela cresça com alteração no esqueleto. Entendi. Então tem alguns aparelhos que já podem ser usados em criança. A cirurgia em si é só em pacientes adultos, depois de finalizar o crescimento. Então, doutora, assim, tem um fator genético, tem um fator hereditário, ou seja, se tem essa predisposição genética hereditária, não tem muito o que fazer. Não tem muito o né? que fazer. Tem que esperar acontecer para depois buscar remédio, Ajuda. buscar solução. Exatamente. E essa solução, o indicado a partir, arrumar uma situação como essa, tão logo nasceu a criança, é arrumar, doutora? Ou tem um tempo para isso? Assim, as crianças quando começam a nascer os dentes, né? Lá para os 5, 6 anos, elas já começam a ter uma certa deformidadezinha. Ok. Se o pai perceber que na hora que ela está comendo, né, os dentinhos estão cruzados, ou aqui o queixinho está muito para trás, ou já está começando a ficar para frente, já é uma boa hora de procurar ajuda. Sim, mas aí tem aquela primeira dentição, segunda dentição. Eu espero isso acontecer, espero vir a segunda dentição para arrumar ou não? Não precisa. Não precisa? Não precisa, pode ser logo na primeira dentição. Porque daí ela vai acontecer, a segunda vai acontecer naturalmente. É, porque a gente está em busca da solução para o osso, não para os dentes. Tá. Né? Então, são aparelhos ortopédicos, são da ortodontia dentária, mas a gente chama de ortopedia dentária, né? Que são aparelhos para puxar a maxila, a mandíbula, para evitar um problema assim. Enquanto não se faz uma cirurgia, doutora, tem alguma prótese, uma plaquinha, sei lá, que a pessoa vai colocar à noite para dormir, que ajuda a retrair, que ajuda a trazer a mandíbula, ou retrair a mandíbula? Não, essas tem. placas noturnas, elas são para disfunções temporomandibulares. Tá. Pode ser para um sintoma de dor que uma deformidade pode levar. Pode levar a bruxismo isso? Não? Bruxismo não, Tá. pode levar a um apertamento, né, Tá. umas dores nos músculos da face, a placa ajuda. Agora, a placa para jogar a mandíbula para frente, mais ou menos, são placas para ronco. Elas tratam só o sintoma, não tratam a causa, né? Então, assim, a gente vai ter uma placa que vai ajudar no ronco, pode ter uma placa para as dores, mas não é a solução do problema, ela não vai arrumar o perfil. Entendi. Doutora Fernanda, por favor, entra aqui em nossa salinha da saúde. A senhora viu, doutora, com as pessoas participando aqui, é bonita demais, né, doutora? Bonito demais. É né? bonita demais, as pessoas vêm aqui visitar, a gente mostra, viu? Então, para resumir, o que é deformidade dentofacial, doutora? Então, são aquelas alterações na face pelo crescimento da arcada dentária, tanto a arcada de cima quanto a arcada de baixo, né? Então, quando a gente tem uma alteração no crescimento, esses pacientes eles podem ter
tanto a projeção, né, do osso, que são os pacientes prognatas, ou a retrusão do osso, que é aqueles pacientes que têm o queixinho para trás. Agora, é ou não recomendável, aí, agora para as mamães, assim, o uso de chupeta, etc., né, o bico aí, né, doutora? Sim ou não? Olha, é um recurso que os pais têm, É um recurso, a gente entende, né? Mas, assim, falando por desenvolvimento da face, não seria o recomendado. Nem o uso da chupeta, nem o uso da mamadeira, né? Porque, por exemplo, a amamentação no peito, né? Ela estimula o crescimento ideal da face, né? O bebê, ele faz força para sugar o leite. Mas o fato da chupeta também não está esforçando aí a questão da musculatura, né? Para na hora da mastigação? Na verdade, não. Olha só. Ela é mole, né? Ela é mole e o bebê não faz força nenhuma, ele só fica apertando. Entendi. Então, ele não faz o desenvolvimento da face ideal. Lógico que é um recurso, né? Muitas vezes a gente não consegue tirar a chupeta da criança. A mãe coloca lá, coloca o melzinho e a criança se sossega, etc. Nós entendemos, mas a mãe tem que ficar de olho, ver se o bebê, a hora que começa a ter a dentição, se o céu da boca dele não está ficando fundo demais, né? E procurar ajuda. Vamos também trazer as participações das pessoas, você que interagiu conosco, que participou, que está interessado no tema, também está participando. E agora o nosso momento do WhatsApp. A Maria de Lourdes, de São Sebastião, obrigado, dona Maria de Lourdes, bom dia para a senhora, muito obrigado. Que bom que a senhora está aqui no Saúde e Fé conosco, viu? Quanto tempo após a cirurgia ortognática poderei comer carne, pão, por exemplo, assim? Oi, dona Maria. Bom, primeiro, acho que a gente não chegou a comentar, né? A cirurgia ortognática é a cirurgia para correção das deformidades. É a correção. Isso, exatamente, é o nome da cirurgia. Bom, a cirurgia em si, ela é toda por dentro da boca, mas nós fazemos cortes ósseos, né? E esses cortes ósseos levam um tempinho para cicatrizar. Mesmo durante a cirurgia, a gente utiliza uns placas e parafusos, que é o sistema de fixação para segurar o osso no lugar, mas mesmo assim, durante 40 dias não pode haver mastigação. Então, nesses 40 dias iniciais, o paciente ele vai fazer a dieta mais leve, né? Sopinha, caldinho, purê. Lógico que ao avançar desses 40, nós vamos liberando uns alimentos mais pastosinhos, uma massa, né, uma nenhuma polentinha. Fruta, doutora, nada? Quando o paciente tem vontade, bate no liquidificador, faz aquele smoothie, né? Faz uma vitamina, faz uma vitamina, mas mastigar não pode. Uma banana amassadinha, né? Isso pode sim. Depois dos 40 dias começa a volta dos alimentos sólidos. É um processo doloroso, doutora? Porque vai mexer com osso, quebrar osso, botar osso no lugar. Olha, a cirurgia parece, a hora que fala assim, né? Parece que é o pior dos mundos, mas não é, tá? Nós temos saídas de vários nervinhos da face, perto da região que a gente opera. E esses nervos, uma vez que a gente encosta nele, ele para de funcionar, momentaneamente. Então, o rosto do paciente ele vai ficar com aquela sensação de anestesia, igual anestesia de dentista. Por um lado é ótimo, porque o paciente não sente dor nenhuma no pós-operatório. Mas tem alguns cuidados, porque igual a anestesia de dentista, ele não vai sentir. Então pode se machucar, morder o lábio. Então esses pacientes são orientados bem com o pós-operatório. Mas dor em si não sente. Isso é uma boa notícia, viu? Vamos lá, mais uma pergunta, então. A Célia de Lima, de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Célia. Deus te abençoe. Que bom que a senhora está conosco, dona Célia. Cirurgia ortognática, que é o nome da cirurgia aí de arrumar os ossinhos, deixar no lugar, alinhados, mexe com a estética da face? Oi, Célia, tudo bem? Então, mexe. Assim. É para isso, né? Na verdade, a estética ela é uma consequência. Porque qual que é o objetivo da cirurgia ortognática? É devolver a mastigação correta para o paciente. Só que para devolver a mastigação correta, a gente reposiciona as arcadas. Então, a gente não mexe só nos dentes, mexe tanto na mandíbula quanto na maxila, devolvendo ele para o lugar que ele deveria ser. Corrigindo isso, a estética é melhorada. Então, é uma cirurgia que tem um ganho estético muito importante, muito legal.
Nossa, que legal. Mais uma pergunta, a Vanessa Trajano, de Diadema, São Paulo. Bom dia, dona Vanessa, Deus abençoe a senhora. Que bom que também que a senhora está acompanhando Saúde e Fé, está aprendendo bastante aqui. Qual a diferença entre cirurgia ortognática e mentoplastia? E aí, doutora? Tá. A cirurgia ortognática, a gente está mexendo nas arcadas dentárias. Então, a gente está fazendo os cortezinhos tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. A mentoplastia é só a cirurgia do queixo, então nós não mexemos na arcada dentária. Mentoplastia é queixo? É só para pôr o queixo para frente. Entendi. Né? Então, por exemplo, naqueles pacientes que têm os dentes corretos, mas ainda assim falta um queixinho, a gente consegue jogar esse queixo um pouquinho para frente. Que é um enxerto, alguma coisa assim? Não, é o próprio cortezinho no osso e leva para frente. Pode ajudar bastante na respiração, a mentoplastia também, que ele acaba esticando, né? Libera um pouquinho. Mais o canal aí. Só que são casos em que os dentes estão na posição correta e é só o osso que está retruído. Entendi. Mais uma pergunta, o Wellington Santos, de São Paulo, capital. Bom dia, Wellington, que bom também que você está acompanhando aí, representando a capital paulista no Saúde e Fé. Falar no pós-operatório da ortognática dificulta a regeneração óssea? Pergunta o Wellington, doutora. Wellington, não, tá? A única coisa que a gente pede realmente para o paciente evitar no pós-operatório é a mastigação, né? Fazer força com as estruturas dos dentes. Falar, bocejar, sorrir, tudo isso você consegue fazer. Lógico, na primeira semana no pós-operatório você vai estar com o rostinho inchado, fraquinho, né? Porque até se adaptar com a dieta pastosa, então é um pouquinho chato falar, mas depois você pode falar à vontade, não tem problema nenhum para cicatrização. Bom, doutora Fernanda, eu fico imaginando assim, porque a gente tem as fotos no dia a dia, você vê né, essa deformidade dentofacial, você vê situações como essa e muita gente assim até sofre, vou falar a linguagem clara, bullying, a palavra técnica, mas assim, gozações, etc. Também é uma carga para essa pessoa, né, doutora? O bullying, né, é um dos principais motivos que os pacientes vão atrás desse tipo de cirurgia, né? Porque realmente a estética facial incomoda. Não gosta de sorrir nas fotos, não gosta de tirar foto de perfil, né? Acha que os dentes são muito para frente, muito para trás. Então, assim, em casos muito extremos, em que a gente tem um dano psicológico, né, essa cirurgia, ela, dependendo, pode ser indicada até um pouco antes do crescimento ósseo ter finalizado, sabendo que tem algumas ressalvas, que pode ter que reoperar depois que terminar o crescimento. Então, agora a pergunta que todo mundo quer saber, doutora Cíntia, ok, a pessoa tem esse problema, essas várias manifestações do problema dentofacial, ela recebe essa cirurgia ou ela tem que arcar por conta própria essa cirurgia, uma vez que realmente tem dificuldade na mastigação, tem dificuldade, ou seja, é um problema físico. Ela tem esse amparo do sistema de saúde ou salve-se quem puder? Não. A cirurgia ortognática, ela tem sim cobertura pelo SUS, né, pelo Sistema Único. É uma boa único, notícia. É uma boa notícia. Só que infelizmente não são todas as cidades que têm disponível ainda uma equipe que faça o procedimento, né, coberto pelo sistema público. Tem alguns centros, né, por exemplo, de referência que outras cidades vão, mas existe a cobertura. Outro jeito de procurar essa cirurgia gratuitamente é em faculdades em que existe residência ou formação de cirurgiões bucomaxilofaciais. Nessas residências, nesses cursos de formação, também ela consegue essa cirurgia pelo... O profissional é o cirurgião bucomaxilofacial. É só ele ou tem, por exemplo, o cirurgião plástico, pode mexer? É só gente que mexe com osso? O ortopedista? A gente tem a especialidade oficial, né? É a cirurgia bucomaxilofacial, é uma especialidade da odontologia, tá? Alguns serviços, otorrino também faz, né? Mas a gente tem
ressalva porque eles não têm, assim, a parte da oclusão ideal. Entendi. Normalmente entra um otorrino e um bucomaxilo junto, né? Mas é uma cirurgia mais da classe odontológica mesmo. Uma vez que fez a correção, etc., ela é definitiva ou lá na frente pode ter alguma complicação e voltar novamente a ter esse problema, doutora? Então, depende muito da época que a gente faz essa cirurgia. Época? Igual eu comentei antes. Se o paciente sofre um bullying, por exemplo, e a gente acaba optando por fazer essa cirurgia antes de finalizar o crescimento, aí talvez ele tenha que repassar por um procedimento cirúrgico novamente. Certo. Se não, a cirurgia foi feita na época correta, após finalizar o processo de crescimento da face, normalmente é uma cirurgia durante a vida e não precisa de outra intervenção. A pessoa fez a cirurgia e levou um acidente, um tombo, caiu, uma queda e bateu ali, pode, né, voltar? Depois que está cicatrizado, o osso está cicatrizado, né, depois da cirurgia ortognática, ela tem uma vida normal. Aí se ela tem um acidente, sofre uma fratura de face, novamente, aí tem que ser tratada a fratura, mas ela pode vir a ter outro tipo de deformidade, não retomar o que ela tinha antes. O fato de ter essa deformidade óssea, por exemplo, o queixinho um pouco mais alongado, etc., a pele também ela vai se adaptando a essa realidade óssea. Fazendo a cirurgia no osso, eu tenho também a necessidade de fazer a cirurgia na face, tirar um pouquinho da carne, etc., musculatura também para adaptar ou a própria pele adapta, doutora? Depois da cirurgia, o que acontece? Os pacientes, por exemplo, os pacientes que têm prognatismo, que é o queixinho para trás, quando a gente põe ele no lugar, né, a musculatura ela tende a se adaptar. Então, assim, o paciente vai ter que se adaptar novamente à mastigação, à fala, mas normalmente o tecido mole acompanha a estrutura óssea. Então, não há necessidade de fazer nenhuma remoção de pele, nenhum tipo Uma de bichectomia, remoção. nada assim? A bichectomia não, também normalmente não, né? não há necessidade. Gente, por isso que hoje o Saúde e Fé trouxe esse tema, deformidades dentofaciais. É uma realidade, muita gente sofre por causa disso, tem que ter um cuidado com as crianças pequenas, principalmente a chupeta, chupar o dedo também pode ter consequência lá na frente. É bonito agora de se ver, sai bonitinho na foto, mas tem consequência lá na frente. Muitas pessoas sofrem com essas questões, principalmente os bullying, as gozações. Tem solução? Hoje o Sistema Único de Saúde também oferece tratamento, então é a questão de buscar ajuda, de buscar seus direitos. Por isso que hoje conversamos carinhosamente com a doutora Fernanda Herrera, nossa dentista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 0 operadora 12 98100 2082. 12 98100 2082 e tem o e-mail que é doutorafernandaherrera@gmail.com. Eu tenho que registrar aqui, antes de dar um tchau para a doutora, que nos bastidores ela contou, eu tenho que contar essa fofoquinha santa aqui, gente. Assim, a doutora é ministra extraordinária da comunhão lá em São José dos Campos, na paróquia Dom Bosco, do padre Eduardo, né? Mandar um abraço para o padre Eduardo, parabéns, assim, ministra extraordinária da comunhão, dentista, assim, nossa, parabéns, doutora. Obrigada. Né? Que maravilha, doutora. Muito obrigado. Que Deus abençoe, foi um prazer recebê-la aqui. Volte sempre, viu, doutora? Né? Obrigada. Que Deus abençoe, Vamos viu? ter mais encontros. Com certeza, doutora.